Amém, glória a Deus, queridos, aleluias. Hoje o nosso tempo vai ser um pouco mais curto por conta da tempestade que está caindo lá fora, né? Tomem seus lugares, que nós vamos dar início à nossa palavra nesta noite, amém? Uma boa noite àqueles que eu não cumprimentei. Hoje somos poucos, mas eu digo para vocês que está aqui essa noite quem deveria estar, amém? Hoje, como vocês podem ver, pode colocar, Rafa, assim que tu conseguir, pode colocar para nós. Só para lembrar um pouquinho, na minha última pregação, muita gente veio falar comigo, né? E veio me dizer como tinha sido emocionante, né? Que não teve como não chorar. Até o Arthur, o meu filho, veio me dizer, hoje eu parecia tu no culto. E eu disse para ele, como assim, Arthur? Eu chorei o tempo inteiro. Porque várias vezes ele me olha e diz, por que tu está chorando? E eu disse para ele, eu já te disse, eu sou chorona, eu choro por tudo. Então, amado, essa noite eu te digo, se tu quiser dar uma de Kelly e chorar, fique à vontade, chore. Se tiver que te derramar na presença de Deus, te derrame na presença de Deus. É muito bom. Amém? Bom, essa noite eu gostaria de falar um pouquinho com vocês, construindo minha casa na rocha. E com essa tempestade, gente, só Jesus. Nós vamos ler Mateus 7, 24, 27. Mas antes de ler, eu gostaria de perguntar aqui. Quantos já construíram suas casas do zero? Tinham um terreno e construíram suas casas. Beleza, é bom, né? Nós também já construímos a nossa casa do zero. Fizemos ela do jeitinho que a gente sonhou, do jeitinho que a gente queria. Mas a gente sabe que quando a gente vai construir a nossa casa, ela precisa de um alicerce, de uma base firme. O seu Zé me confirma isso, seu Zé. O seu Zé é pedreiro. A gente precisa de um alicerce. E na nossa vida espiritual não é diferente. Aí nós vamos ler lá para vocês entenderem. Mateus 7, 24, 27. Nos diz assim. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as praticas é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, olha a chuva que está caindo aí fora. Transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu. E foi grande a sua queda. Amém? Quando a gente lê o texto, a gente percebe que Jesus estava contando mais uma de suas parábolas. Quando ele fala construir a casa na rocha, ele está falando da nossa vida espiritual, gente. E que a rocha é Ele. Ele é a rocha da nossa vida. E não é diferente da casa ao qual nós construímos da nossa vida espiritual. Porque a casa que a gente faz um alicerce bem feito, ela vai se manter firme quando vier a tempestade. E a gente está vendo a tempestade que está vindo, né? E com Jesus é assim. Se a nossa vida não estiver firmada na rocha que é Ele, eu te pergunto, quando a tempestade vem, ela chega e te derruba? Ou tu estás firme na rocha? Eu vou contar uma história rápida para vocês, que os meus pais sempre nos contavam. O Mateus vai lembrar. Eu não era nascida, tinha minhas duas irmãs mais velhas, e eles construíram uma casa lá na Ulha, que meus pais são de Bagé, né? E veio uma ventania, veio um temporal forte e derrubou as paredes da casa. A minha irmã mais velha não estava só a outra na casa, os meus pais e uma tia. A minha tia puxou as cobertas por cima dela e da minha irmã, e caiu as coisas por cima delas. Não sei se quem aqui é mais velho, pelo menos lá em Bagé e na Ulha se faziam cobertas grossas, chamavam-se na época acolchoados. Então era inverno, era tudo muito grosso. E a minha mãe, se eu não me engano, ela ficou presa entre um guarda-roupa e umas paredes que caíram por cima dela. Eu não lembro se foi ela ou meu pai. Eu sei que cada um ficou preso num canto da casa. E eles pensavam, cada um pensava, só eu sobrevivi, todo mundo morreu.
Mas para honra e glória de Deus, todo mundo sobreviveu, gente. Foi um susto muito grande, porque caiu tudo. Eles tinham recém construído a casa e caiu. E eu te pergunto, o que será que houve com essa casa para ela cair? Provavelmente ela não estava com um alicerce firme. Não foi feita uma base segura. E aí, como eu já tinha te perguntado, e aí eu te pergunto, aonde tu estás construindo a tua casa? Será que a tempestade tem derrubado? A tua casa espiritual, não é a tua casa física onde tu mora, a tua casa espiritual. A tempestade tem derrubado? Quando vem o vento forte? Ou tu está firme na rocha? Quando lemos o texto, percebemos que Jesus alertava aquele povo para que não só ouvissem as suas palavras, mas que a colocassem em prática. Que eles deveriam ser como sábios, que construíram a sua casa na rocha. Aqui, mais uma vez, lembrando, Jesus estava falando da vida espiritual deles. E que a rocha firme era Ele. Qual o sentido teria? Nessa passagem era uma multidão, não sei se vocês lembram, era muita gente que estava lá. E qual sentido teria aquele monte de gente ouvindo aquela palavra e ir embora e passou, esqueci, não me lembro mais. Jesus sabia que se eles não colocassem em prática, nada aconteceria. E assim é conosco. Aí eu te pergunto, o que mudou daquele tempo para hoje? Nada. A única diferença é que lá eles tinham Jesus físico, em pessoa, em carne e osso com eles. Hoje nós temos a palavra ao alcance das nossas mãos e nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós. Então nada mudou, gente. Nada mudou do tempo de Jesus para cá. A palavra continua a mesma, a palavra não muda. Ou você vê a cada ano a palavra se renovando? A palavra continua a mesma. Pode ser que a gente venha pregar esse mesmo versículo de maneira diferente. Mas a palavra, se tu for pegar qualquer Bíblia, a tradução é diferente, mas o significado é o mesmo. Então a palavra não muda. A palavra continua a mesma. Vou dar um exemplo para vocês, bem prático. Vou trazer para a minha área porque eu entendo alguma coisa. Imagina tu levar o teu carro no mecânico. Chegou no mecânico e o mecânico te diz, o óleo do teu carro está vencido. Né, Elô? Venceu o óleo do teu carro. Já passou a quilometragem que tu deveria fazer a troca do óleo. E aí, por algum motivo, tu não ouve o teu mecânico e tu diz, não, eu não vou trocar agora. Ou porque eu estou sem dinheiro, ou porque eu não quero. Beleza. Só que, queridos, um óleo vencido de um carro, o dano pode ser gigantesco. Porque pode quebrar o motor do teu carro. E pode chegar, dependendo do carro, até uns 6 mil reais. Isso falando de um carro mais básico. Porque nós já pegamos carros na oficina que teve um carro que ia dar mais de 10 mil reais o orçamento do motor. Enquanto uma troca de óleo custa, em média, uns 250 reais. Em média, dependendo do carro. Aí eu te pergunto, com a tua vida espiritual é assim. Tu está ouvindo a palavra, tu está ouvindo que Jesus está te orientando e tu não está colocando em prática. O que vai acontecer? Não vai dar boa coisa. Aí eu te pergunto, tu prefere pagar os 6 mil ou tu prefere pagar os 250? Eu prefiro pagar os 250, eu nem me arrisco. E é uma coisa muito importante, gente. A gente tem que cuidar da nossa vida espiritual. Tem que ter muito, muito cuidado. Muito, muito. E agora, pode passar, Rafa, nós vamos ver alguns pontos, alguns passos importantes para que a nossa vida espiritual seja firmada na rocha. O primeiro deles, ser um dizimista fiel. Difícil, né, gente? Quando fala da nossa vida financeira, a gente dá uma tremidinha. Mas, amado, se tu quer ter a tua casa firmada na rocha, tu precisa ser um dizimista fiel e grato. Tu precisa entender a importância de tu trazer o teu dízimo e a tua oferta na casa do Senhor. Eu te digo que eu fiquei tão feliz e tão impactada quando a Bel conseguiu se aposentar. Não sei quantos aqui lembram que ela deu o testemunho aqui. A Bel, ela queria muito se aposentar. E a gente tinha o congresso para ir. E ela disse, eu vou ir no congresso porque eu vou me aposentar. Glória a Deus.
E ela se aposentou, gente. E ela ficou tão feliz, mas não só pelo fato dela ter conseguido se aposentar, mas o principal fato que eu via a alegria nela, e eu sou discipuladora dela, posso dizer isso porque ela sempre compartilhou comigo, era a alegria dela poder trazer o dízimo dela. Ela traz esse dízimo com alegria e gratidão. E com muitas pessoas que eu converso não é diferente. E eu digo por mim, desde que eu entendi, que eu me converti, claro, logo que eu me converti, eu não trabalhava, então era só o Júnior e o Júnior não era convertido. Então, quando o Júnior se converteu, ele entendeu também e nós alinhamos isso. Vamos dar o nosso dízimo junto, porque nós somos um só. E nós trazemos, tanto que, se vocês prestarem atenção, todos os casais passam juntos aqui na frente para receber oração. Às vezes é só um que trabalha, mas só que nós somos um só. A palavra diz, né? Então, a gente tem que ter essa fidelidade. E eu lembro que muitas vezes, quando a gente viajava final de ano de férias, a gente ia para Torres para minha irmã, antes de nós sair de viagem, a gente passava, o pastor e a pastora moravam aqui na Salgado Filho, nós passávamos na casa deles, o Mateus vai lembrar disso. Antes de nós sair de viagem, a gente passava na casa deles e deixava o nosso dízimo. Mas por quê? Naquela época não tinha o Pix, né, gente? Então, já faz uns anos atrás não tinha o Pix. Por que eu vou andar com o meu dízimo na minha carteira se eu sei que ele não é meu? Daqui a pouco eu me distraio, eu me esqueço, eu estou de férias. Aí de férias a gente sabe que a gente gasta um pouquinho mais. A gente come uma coisinha diferente, a gente sai. Não, a gente já na passada, o Júnior já dizia, nós vamos antes de pegar a estrada, a gente vai passar no pastor e vamos deixar o nosso dízimo com eles, o nosso dízimo do mês. Porque a gente sabia que a gente ia voltar dali umas 2, 3 semanas. E é isso, gente. E te digo, se tu tem medo, vai faltar na minha casa? Não falta. Agora tem uma coisa. Se tu ganha um salário de 1.600 e o teu gasto é de 2.000, tem coisa errada. Tu está gastando além do que tu ganha. Outra coisa, recebe, tira o teu dízimo, é a primeira coisa. Eu faço isso, o meu dízimo está nas minhas contas. Eu somo todas as minhas contas, o primeiro cálculo é o meu dízimo. O meu dízimo é tanto, depois é a conta daqui, a conta dali, a conta de lá. Pronto, fechou. Que é para mim não me passar, né, gente? Que às vezes a gente se passa, a gente se perde nessa função de cartão, de limite, a gente se perde. É muito importante, gente. Aí tu vai pensar, mas eu vou estar trazendo dinheiro para o pastor. Não, gente, não é trazer dinheiro para o pastor. É um ato de gratidão a Deus porque Ele nos deu primeiro. E Ele não deixa faltar. Eu lembro da Renata também compartilhava com a gente que eles passaram por vários problemas financeiros e ela vendeu os cachorrinhos, né, Renata? Ela vendeu uns cachorrinhos porque eles estavam sem dinheiro, a cachorrinha deles deu cria, eles venderam os cachorrinhos para conseguir fazer o super. E ela disse, gente, eu contei as moedinhas. E eu disse para o Márcio, a gente vai dar o dízimo, a gente não vai ficar sem dar o dízimo. Gente, eles deram o dízimo. Olha como Deus é bom. E Deus não deixou faltar nada para eles. Assim como Ele não deixa para mim e para ti. Ele não deixa faltar. Então, esse é o primeiro ponto. Se tu quer ter a tua casa construída na rocha, seja um dizimista fiel. Amém? Segundo ponto, por favor, Rafa. E muito importante. Estar inserido em um grupo familiar. Quem aqui ainda não está inserido num grupo familiar? Levanta a mão para mim ver. Olha aí, levanta a mão bem alto. Olha ali, gente, olha, líderes. Temos uma pessoa que não está num grupo familiar ainda. O Mateus também não está num grupo. Boa, obrigada, Fabrício. Fabrício dedurou o Mateus ali, gente. Gente, a importância de estar inserido num grupo familiar é muito importante, porque o grupo familiar é o quê? Glória a Deus, vocês lembram ainda? Nós precisamos estar inseridos em um grupo familiar. É uma oportunidade que a gente tem de ter comunhão uns com os outros, de conhecer melhor as pessoas. Porque aqui no culto a gente chega, a gente cumprimenta, a gente não sabe muitas vezes o nome das pessoas. Porque às vezes tu não chega e não te apresenta. Para quem não sabe, eu sou a Kelly, tá, gente? Porque daqui a pouco alguém não sabe, tá? Mas no grupo tu conhece as pessoas, tu tem mais intimidade com as pessoas. Ali a gente ora, a gente ouve uma palavra, a gente canta um louvor. Tu consegue abrir o teu coração, que aqui no culto a gente não consegue. Tu não chega no culto dizendo, eu preciso que vocês orem por tal e tal coisa. Claro, às vezes a gente está com um problema muito grande, a gente procura o pastor no final do culto e pede uma oração específica. Mas no grupo a gente faz isso. Tu pede, olha, gente, orem por mim porque eu estou passando por um problema no meu trabalho, por exemplo. Eu estou passando por um problema no relacionamento. É muito importante, gente, tu ter essa conexão com o grupo.
Não dê desculpa. Eu vou contar uma história rápida para vocês de novo. Eu me lembro, há muitos anos atrás, não sei quantos anos, deixa eu ver. O Mateus devia ter uns 10 anos, eu acho, menos. E nós morávamos no Areal, deve fazer uns 14, 15 anos. Não mais, o Arthur já está com 15. Uns 17 anos, eu acho, né? Uns 17 anos. Nós morávamos no Areal. Para quem não... Explicar mais ou menos para vocês entenderem. Na Domingos de Almeida tem o Monumento do Obelisco, não sei se todo mundo aqui sabe. E entrava naquela rua do Monumento do Obelisco, uma ruazinha sem saída que vai dar naquela da praia lá, me esqueci o nome. Ferreira Viana, obrigada, gente. Eu estou meio surda hoje, eu acho. E eu lembro que a Heloísa era líder do grupo. Na época, eu recém estava começando a escola de liderança. E a Elo era líder do grupo. Gente, a Elo sempre morou aqui na Coab, na rua atrás da igreja, aqui, para quem não sabe. E a Elo e a Vitória iam toda semana no grupo lá em casa. Fazia chuva, segunda-feira, isso mesmo. Porque na quinta ela tinha outro grupo, certo? Aqui na Coab. Olha, que benção, hein? Ei, mulher abençoada essa. 2 grupos na semana. Gente, fazia chuva, fazia sol. Podia estar esse tempo que está hoje, gente. A Heloísa chegava no grupo. E, gente, ela ia de ônibus, ela pegava o ônibus aqui, descia no Domingos de Almeida, né, Elo? Pegava outro ônibus para chegar até a nossa casa. Não tinha carro, não tinha Uber, não tinha nada, gente. Na volta, quando a gente tinha o nosso carrinho, que a gente tinha um carrinho ou outro, a gente trazia ela e a Vitória de volta. Ela ia, não tinha tempo ruim, a Elo estava lá. A Elo ia. E às vezes a gente fica dando desculpa, hoje a gente tem tudo, a gente tem Uber, a maioria daqui tem carro, certo, gente? A maioria de nós tem um carrinho, tem o Uber. Por que eu não vou no grupo? Por que eu dou desculpa? Não vou. Não sei, não quero. Não gosto. Gente, a gente precisa ter esse compromisso de estar no grupo. Se tu queres a tua casa firmada na rocha, vá a um grupo familiar. Não está inserido ainda? Procura o pastor, procura a pastora, procura um líder e vá a algum grupo familiar. Com certeza eles vão te deslocar em algum grupo que fique tranquilo para te chegar até lá. Amém? Terceiro passo. Ser discipulado. Talvez tu vá olhar aquela imagem e vá pensar assim, o que tem a ver discipulado com uma pessoa de guarda-chuva? Será que a Kelly sabia que ia estar batendo água hoje? Não. A gente conversa com muitas pessoas, né? E uma pessoa me falou e me permitiu usar, foi a Renatinha. A gente conversava outro dia e ela me disse, para quem não sabe o que é discipulado, né, gente? Vou dar uma explicação rápida. Ela me disse que para ela o discipulado é como se fosse um guarda-chuva. O que o guarda-chuva faz? Ele nos protege da chuva. E o discipulado é assim. É uma proteção, um cuidado a mais que tu tem na tua vida. Aí tu talvez diga, mas mesmo assim eu ainda não entendi o que é discipulado. Vamos imaginar que existe um aplicativo, tá? Vamos trazer para a área digital. Foi uma outra ideia que a Renatinha me deu também, né? Que a gente conversando, a gente vai conversando com um e com o outro e a gente vai pegando ideias e as pessoas nos permitem usar as ideias, né? Vamos imaginar que tu tem um aplicativo no teu celular ao qual tu clica ali e tu fala, né? Hoje em dia tem a Alexa, né? Que tu vai lá e diz, Alexa, liga a luz, e a Alexa liga a luz para ti. Alexa, liga o som, e a Alexa liga o som para ti. Tu tem aquele aplicativo que tu chega para aquele aplicativo e tu diz, eu estou passando por um problema muito difícil. O que eu faço? Me ajuda. E esse aplicativo te dá a sugestão, te dá a dica do que tu vai fazer. Ele chega para ti e te diz, não, faz isso, faz assim, faz assado. O discipulado é isso, gente. Tu ter uma cobertura sobre a tua vida. Tu ter alguém que vai te ouvir e vai entender o teu problema. Gente, para mim, o discipulado é maravilhoso. Eu diria mágico. A gente sabe que magia não existe, né, gente? É só um termo de falar. Uma maneira de falar. Mas para mim é muito bom. É um lugar onde eu sei que eu vou chegar e eu posso falar o que eu tiver que falar para a minha discipuladora, que eu não vou ser julgada.
que eu não vou ter o dedo apontado. Ah, mas tu fez isso, tu fez aquilo. Pode ser a pior das coisas. Gente, a minha discipuladora sabe tudo, absolutamente tudo sobre mim. Ela não está aqui hoje, que é a pastora, mas ela confirmaria para vocês. Ela sabe tudo sobre mim. Eu falo tudo para ela. Tudo que está dentro do meu coração, tudo que eu estou sentindo, até aquilo que às vezes a gente tem mais vergonha, eu falo para ela. Eu digo, olha, Cláudia, está acontecendo isso, isso, isso. E a pessoa que está de fora, ela consegue enxergar melhor o teu problema. Ela consegue te orientar de uma maneira que tu às vezes não entende. Às vezes parece que tu está lá no fundo do poço. E um exemplo que a Cláudia sempre me dá é como se fosse um iceberg, que tu só enxerga a parte superficial, a ponta do iceberg tu não enxerga. E o teu discipulador, ele consegue enxergar além. Ele consegue ver além daquilo que tu não vê. E ele vai te orientar o que tu fazer na situação que tu está passando. Eu digo por experiência própria. Cada vez que eu faço o meu discipulado, eu saio leve. Eu saio que parece que sai um peso das minhas costas. Porque eu abri o meu coração, porque eu falei. E aqui eu sei que não é só aqui, é normal. Os homens têm muita dificuldade de falar. Os homens não conseguem se abrir. Pois eu digo para os homens que estão aqui nessa noite, façam discipulado. Abram o coração de vocês para alguém. Procurem alguém. Mas, gente, um discipulador, se tu ainda não tem, procura o pastor, a pastora, eles vão orientar e vão encaminhar vocês para alguém. Não adianta eu ir falar meus problemas para o meu vizinho, para a minha vizinha. Não, tem que ser alguém sábio, que vai te dar a direção e vai te ajudar a enfrentar aquele problema que tu está passando. Outra coisa, o discipulado é para te falar de ti. Às vezes a gente vai para o discipulado e a gente chega lá no discipulado, porque o meu marido me incomodou, porque o meu marido fez isso, porque lá no meu trabalho. O problema nunca sou eu, o problema é sempre o outro. Gente, a gente precisa olhar primeiro para dentro de nós. Não fugir dos nossos problemas. Porque quando a gente fala muito no outro, a gente está fugindo do nosso problema. Não quer encarar o problema. Não quer encarar aquela situação difícil que a gente está vivendo. E o discipulado é para ti crescer. Além de tu te sentir mais leve, sentir mais tranquilo, é uma maneira da gente crescer. Eu cresço muito através do meu discipulado. Eu cresço muito, eu amadureço, eu entendo situações que às vezes eu não entendia. E a minha discipuladora diz, não, é assim, 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 faz isso, isso, isso. Claro, eu tenho que colocar em prática. Porque é a mesma coisa que a função do carro no mecânico. Se eu não colocar em prática, não vai dar em nada. Vai quebrar o motor. Eu tenho que colocar em prática aquilo que eu ouvi. Os conselhos que o meu discipulador me deu. Colocar em prática. E se tu tem um discipulador e não estás te discipulando, não, procura ele. Chama ele. Eu preciso fazer o meu discipulado. Porque é o discípulo que vai chamar o discipulador para marcar o horário para fazer. Porque não tem como o discipulador estar, fulano, vamos fazer discipulado, fulano. Não. Não foge. Vai lá e chama o teu discipulador. Olha, eu preciso fazer um discipulado. Quando podemos marcar? É muito importante, gente. Para a nossa casa estar firmada, construída na rocha, fazer o discipulado. Amém? E por último, gente, entregue o controle para Deus. Pode passar, Rafinha. Eita, que difícil, né? Talvez tu vá pensar, não, mas eu entrego tudo para Deus. Está tudo nas mãos de Deus. Eu não me preocupo com nada, não me envolvo com nada, é tudo para Deus. Será mesmo? Gente, eu digo por experiência própria. Eu sou uma pessoa muito controladora. Muito controladora. Eu vivo falando isso no grupo. O pessoal hoje, por causa da chuva, muitos não conseguiram vir, né? Mas eu falo muito isso no grupo, que eu sou controladora. Mas até eu enxergar e entender foi difícil. Porque a minha filha um dia chegou para mim e me disse, mãe, tu é muito controladora. Pá, foi um choque, gente. Eu digo, como assim? Não sou controladora nada. Mas aí, olha a importância do discipulado. Eu levei para a minha discipuladora, eu digo, tu acredita que a Laura disse que eu sou controladora? E a Cláudia me olhou. E não é? E aí ela começou a me mostrar isso. E eu, verdade. Eu sou o controlador. Aceitei, gente. Eu sou assim. E eu tenho lutado, dia após dia, para não querer estar no controle de tudo. É tudo e todos, porque eu quero controlar tudo e todos. Mas só que a questão do orgulho, a gente não quer admitir. Não, eu não sou controladora nada. Não, eu sou o controlador.
Eu sou controlador e eu luto contra isso diariamente. Contando para vocês o que aconteceu umas 2 semanas atrás, para vocês verem como é difícil. Umas 2 semanas atrás, eu fui no oftalmo, porque eu estou com bastante dificuldade para enxergar. A vista fica embaçada, eu tenho dor nos olhos, eu tenho dor de cabeça. Eu disse para o Júnior, eu vou no oftalmo porque não está normal, tem alguma coisa errada. E ele, não, daqui a pouco não é nada, daqui a pouco é só de ficar no computador, daqui a pouco está cansado e coisa e tal. Beleza, fui no oftalmo, não sei aqui, foi a minha primeira vez, tipo, eu sempre fiz aqueles testes que a gente faz quando coloca aquelas maquininhas, já botaram aqui no Perbone uma vez, as óticas colocam, e tu vai ali, bota os olhos e vê aquelas letrinhas lá. Eu só fazia aquilo. Fui no oftalmo e ele me perguntou, né, o que estava acontecendo. Falei para ele e ele me olhou, porque como já tenho meu histórico lá, né, tu tens diabetes. E eu, meu açúcar é um pouco alto, mas não é muito. A palavra diabetes me deu um choque, assim, né. Tipo, eu não sou diabética, eu pensei para mim, né, ai, que coisa, por que ficam me dizendo que tu é diabética? Eu não sou diabética. Não, a minha glicemia glicada deu alterada, então eu tomo remédio para o diabetes. Eu sou diabética, gente. Admite, aceita que dói menos. E aí ele disse, eu vou pingar o colírio no teu olho e tu vai esperar ali fora e depois tu vem para fazer o exame. Tá. Dali a pouco, gente, aquilo começou a dar um negócio nos meus olhos e eu peguei o celular e olhava e eu dizia, credo, tá pior do que antes, e eu não enxergava. E eu peguei e mandei mensagem para o Matheus, porque eu sabia que ele já tinha feito esse exame. Eu digo, ô Matheus, é normal ficar tudo, tipo, eu não estou quase enxergando. E ele, não, é normal. Mas tu tá bem? Se tu não tá bem, tu fala pro doutor, porque como tu toma alguns remédios, daqui a pouco eu digo, não, eu estou bem, só não estou enxergando. E aí ele me escreveu um negócio e eu mandei um áudio para ele, eu não consegui ler. Porque já estava muito embaçado. E ele botou em letra maiúscula. Conseguiu agora? Agora eu consegui. Gente, que sensação horrível. Que coisa horrível. Eu não sei se alguém aqui já passou por isso, já fez esse exame. É muito horrível. Muito horrível. Aí voltei, o doutor fez o teste, olhou minha visão e disse, olha, a tua vista está muito turva. Eu não vou te dar a receita do óculos agora. Tu vais fazer de novo o exame de sangue da glicemia em jejum, porque eu quero ver como é que está a tua glicose, porque eu acho que teu problema de visão pode ser por conta do açúcar alto. E, me caiu os butiá do bolso, como diz o gaúcho. E eu, barbaridade, e agora? E aí a cabeça da Kelly, como disse o Fabrício domingo passado, lembra? Do ansioso, como é que é a cabeça do ansioso? Quando o Fabrício falava domingo passado, o ansioso é isso. E eu só sacudia a cabeça, é verdade. O ansioso, é verdade. A minha cabeça já começou a dar 1000 voltas. Eu digo, e agora? Não vou enxergar mais, já pensou? Perder a visão, não vou enxergar as pessoas. E eu pensava, como é que eu vou trabalhar? Eu vou ter que aprender a mexer no computador sem enxergar. Gente, que horror, gente. Que coisa horrível, misericórdia. A Kelly querendo controlar tudo de novo. Aí, para ajudar, na terça-feira, isso foi numa segunda, na terça-feira, a Laura tinha consulta com a médica dela aqui no posto, e foi na consulta, e depois me mandou mensagem, posso ir para a oficina? E eu disse para ela, pode vir. Ela chegou na oficina e eu vi que quando ela pede para ir para a oficina, eu já vi que alguma coisa aconteceu. E o que houve? Eu fui no posto, porque ela estava com a função também do açúcar, e aí a doutora queria ver como é que ela estava e tudo. E ela disse, não, eu tive umas cólicas fortes antes de ir para a doutora. E eu, ai, meu Deus. E ela disse, aí eu fui no posto e a doutora me deu um ultrassom de urgência para ver se está tudo bem com o bebê. Ela disse, foi como se fosse nascer. Ela disse, eu senti umas contrações, mas a doutora me explicou que não era contração, que é cólica. Só que foi muito forte. Isso foi na terça. Ela conseguiu agendar o ultrassom só para sexta. E aí, a gente já vai ficando nervoso. Tu tenta não demonstrar, né? A gente tenta ficar tranquilo até para não deixar ela mais tensa. E mesmo assim, ela estava muito nervosa. Aí era a função do olho, que eu não sabia o que era. Fiz o exame, o resultado não saía nunca. Era a função da Laura, mas graças a Deus ela fez o ultrassom, estava tudo bem com o bebezinho. Está tudo ok. Talvez fosse uma infecção de urina. E eu, glória a Deus, aleluia. Obrigada, Senhor. Mas o meu exame não tinha saído ainda. E eu olhava todos os dias lá, e cadê o resultado do exame? Cadê o resultado do exame? Não saía. Não. Até que saiu, bem no feriado, do dia 20, uma quarta-feira, saiu o resultado do exame. Olhei lá, continuava... Quando eu tinha feito em junho, estava 6,0, estava 5,9. Eu vi, não diminuiu nada. O que eu vou fazer?
Aí marquei a consulta, que seria na segunda-feira da outra semana, e a ansiedade é 1000, né? E eu não parava de pensar naquilo. Aí não deu na segunda, tive que ir na quarta. Cheguei lá, o médico olhou os exames e disse, não é do diabetes. E eu, glória a Deus, obrigada, Senhor. Olha a loucura da pessoa. O que estava acontecendo? O que está acontecendo? Ele me disse que eu tenho a vista cansada. Ou seja, me diga que estás envelhecendo sem dizer que está envelhecendo. É a velhice chegando, gente. É a velhice chegando. Fazer o quê? Chega para todo mundo, né? Amém, que chegue, né? E ele disse, não, pode ficar tranquila. Me deu já a receita. E eu disse, cara, me preocupei à toa. Eu me preocupei, eu fiquei quase 2 semanas preocupada à toa. Porque quando a gente está no controle, é isso. Tu te preocupa à toa. Sem necessidade, te vem medo, te vem preocupação, te dá crise de ansiedade, porque aí tinha dias que eu estava e eu pensava, o que está acontecendo? É a crise de ansiedade. Por quê? Por conta disso aí, só pode, não tinha outra explicação. Porque a crise de ansiedade, ela vem do nada. Tu nem sabe o que está acontecendo, ela só vem. Ela só chega, tu só sente ela quando ela vem, que te dá aquela sensação que parece que tu está morrendo. Não tinha nada. Por quê? Porque eu queria estar no controle de novo. Eu queria estar no controle. Até que, quando saiu o resultado do exame, antes de eu ir no médico, eu tinha me esquecido dessa parte, antes de ir no médico, quando saiu o resultado do exame, que eu fiquei bem nervosa, porque tinha dado alterado, eu vi um stories da Renata, pode colocar, Rafa, por gentileza? E no stories dizia essa frase, vou esperar a Rafa pôr. A paz começa quando você deixa de criar expectativas sobre o que você não controla. E eu digo, olha aí Deus falando. Depois disso eu consegui manter mais a calma até o dia de voltar na consulta e ver que estava tudo bem. A paz começa quando tu entende que tu não controla nada. E, na verdade, que tu não controla, mas tu quer controlar. Aí eu te digo, entrega para Deus o controle. Eu não sei aqui quantos já viram aquele filme Clique. Eu gosto muito daquele filme. É um filme que ele é muito, muito legal. A história dele é muito legal. Esse filme, o ator principal, ele ganha um controle. Eu até trouxe aqui para vocês. Ele ganha um controle remoto, universal. E com esse controle, ele consegue controlar tudo, até a vida dele. Ele consegue pausar. Está discutindo com a mulher. Coisa chata, não quero te ouvir. Pausou. Essa situação está muito chata. Passava para frente. Não quero. Passava, que nem a gente faz. Essa parte do filme está muito chata, vou passar. E ele fazia isso. E ele passou tanto a vida dele, a história dele, porque ele queria uma promoção no trabalho. E ele foi passando até chegar essa promoção no trabalho. Só que quando chegou na temida promoção que ele queria, na abençoada promoção que ele queria, a vida dele estava um caos. Estava tudo perdido, estava tudo bagunçado. Por quê? Porque ele estava no controle. Ele decidiu tudo. Quem não assistiu esse filme, eu digo para vocês, assistam, é muito bom. É bem porque ele sempre fala comigo, daqui a pouco, é uma bobagem. Não, é interessante porque tu consegue entender, eu quero estar no controle. Não esteja no controle. Que nessa noite a gente pegue o controle. Aqui é um controle de verdade, figurativamente. Pega o controle e entrega para Deus. Entrega o controle da tua vida para Deus. Se tu queres que a tua casa esteja firmada na rocha, entrega o controle para Deus. Deixa Deus controlar a tua vida. Não queira tu controlar, porque não vai dar boa coisa. Não vai dar certo. Vai dar ruim. Pode que o motor do teu carro quebre logo ali. Porque a gente não entrega o controle. A gente não deixa Deus fazer a vontade dele. A gente quer a nossa vontade, o nosso jeito. É o meu jeito. Eu me lembro que o pastor uma vez falava, é o meu jeito ou nada feito. Não, é o jeito de Deus. É a vontade de Deus. Eu quero entregar o controle para Deus. É difícil? É. É uma luta constante. Mas eu te digo, vale a pena entregar o controle para Deus. E que nessa noite, se o pessoal de louvor já quiser passar, vocês vão cantar? Se nessa noite tu quiseres, entendeu que tu precisa entregar o controle para Deus, que tu precisa firmar a tua casa na rocha, passa na frente, vamos orar, vamos entregar o controle para Deus.